Estou retomando aqui as lives do meu Instagram para transmitir com vocês uns 20, 30 minutos de bate-papo, onde a gente vai poder conversar um pouco sobre a Venezuela. E o tema que hoje eu separei para vocês está ali na tela: o que são os chefes de rua, ok, na Venezuela. E isso é um tema que eu separei hoje para vocês, né? Porque o chavismo hoje na Venezuela tem uma estrutura que chega em mais de 300 mil, aproximadamente 300 mil chefes de rua. Eu quero que vocês fiquem comigo aqui nesse programa de hoje. Por mais de 20 minutos estarei fazendo um resumo do que trata, né? Do que e como funciona e de que forma ajuda a estrutura do Nicolás Maduro para perseguir venezuelanos lá na Venezuela. E eu conto com o apoio de vocês em enviar essa live para outras pessoas. É muito importante, fundamental, que vocês transmitam para outras pessoas. Parte do meu trabalho aqui é vir conversar com vocês. E os que já estão ingressando aí, queria perguntar: de qual parte do Brasil vocês estão acompanhando essa live? Qual é a cidade? Qual é o estado onde vocês são? Por favor, para eu conhecer também. Se puderem deixar ali os seus comentários, que eu vou lendo cada um deles, perfeito? Seguidamente, também vocês podem acrescentar alguma pergunta sobre a Venezuela, alguma pergunta que vocês considerem pertinente fazer. E eu, com todo prazer, se for uma pergunta que não nos comprometa, eu vou responder. Perfeito? Então, Goiás. A Carla diz que é de Goiânia, perdão, de Goiás. Perfeito. Eu estou em São Paulo, né, uma cidade do interior de São Paulo, que se chama São José dos Campos. Novamente, pessoal, se puderem me confirmar se o áudio está certíssimo, eu agradeço. Bom, jefes de calle, né, que é a tradução do espanhol, né, vou colocar ali nos comentários como é que se diz em espanhol. Jefes de calle. Jefes de calle em espanhol significa chefes de rua. E é uma divisão, uma estrutura, digamos assim, que o chavismo criou acima de outras estruturas, como a do Conselho Comunal. O Conselho Comunal seria uma estrutura paralela ao que antigamente se conhecia como associação de vizinhos, né? Uma associação comunitária que as pessoas se uniam para resolver problemas dentro das suas comunidades, dentro dos seus bairros, ou dentro, inclusive, das suas favelas, ou dos prédios também. Onde quer que tivesse uma comunidade ou um grupo de pessoas que dividem um território pequeno, poderia haver uma associação de vizinhos. O chavismo resolveu criar a sua versão da associação de vizinhos, que seria o Conselho Comunal. Criou uma lei, isso lá em 2009, né? Mais de 16 anos que isso existe. Porém, nos últimos anos, com tudo que vem acontecendo na Venezuela e toda essa exposição mediática que a situação da Venezuela tem, e o acesso que a mídia internacional dá sobre a situação da Venezuela, tem obrigado a estrutura do chavismo criar outras formas para, obviamente, aumentar o medo, né, dos venezuelanos. E eles resolveram acrescentar o que é jefes de calle, ou chefes de rua, que nada mais é uma estrutura, são uma base de líderes sociais, entre aspas, eleitos pelo Partido Socialista da Venezuela, Unido da Venezuela, e em cada quadra ou rua deverá ter um representante, ou seja, um chefe. E essas figuras, o trabalho delas, nada mais sendo que servir de intermediário entre o povo e o governo, de alguma forma, para poder intermediar ao mesmo tempo e comunicar o que eles bem entendem como os problemas mais importantes que precisam ser resolvidos. Ou seja, eles assumem funções institucionais até. Eles devem velar por algumas questões ou problemas das ruas onde eles moram e das famílias. É interessante o vídeo de hoje porque eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, como é que eles funcionam. Primeiro, além deles assumirem essa intermediação entre o Estado, o governo e a comunidade, ele recebe algumas responsabilidades, como o monitoramento, como a participação política e cidadã dentro das comunidades, e, ao mesmo tempo, distribuição de alguns recursos ou políticas públicas, digamos assim, como, caso, a alimentação, a saúde, são equipamentos de políticas públicas. Logo, esses chefes de rua podem distribuir cestas de alimentação, implementos para cuidados ou higiene de saúde das pessoas, enfim, tudo que servir para, de alguma forma, trabalhar em paralelo ao comunal do qual eu falava anteriormente. Vejo que continuam ingressando algumas pessoas. Como eu disse, podem, por favor, deixar o comentário da cidade de onde vocês são. De alguma forma, a gente vai se conhecendo também. Pois bem, essa estrutura tem como propósito, de alguma forma, incluir
dentro das comunidades, outras formas de visibilidade do regime, ou seja, que o regime possa mobilizar, possa monitorar, possa saber onde estão as pessoas e onde elas vão. Parece mentira, mas se vocês vão assistir um vídeo onde eu vou explicar essa situação e como ela se espalha hoje na Venezuela. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês e vocês vão ver do que eu estou me referindo. Es el jefe de Canción Italiana de ellos. ¿Quién se mudó? ¿Quién vive aquí? ¿Quién se fue del país? ¿Quién falleció? ¿Quién está en cama? ¿Quién está enfermo? ¿Quién está embarazado? ¿Qué mujer está embarazada? ¿Cuántos abuelos tenemos? ¿Cuántas personas con discapacidad tenemos? ¿Cuántos votos duros son en mi calle? ¿Cuántos votos blancos tengo en mi calle? ¿Cuántos votos opositor tengo en mi calle? ¿Cuál es el nuevo votante? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos niños? O sea, el jefe de calle le debe saber la vida a todos. Caracterizarlo. Y una vez caracterizado por calle, se pasa al jefe de comunidad. Bien. Bom, aí vocês veem o cara explicando qual que é o papel do chefe de rua. Eu sei que o vídeo está em espanhol, mas ele brevemente vai explicar. O chefe de rua deve saber quem são os novos moradores da rua, quem não está mais morando nessa rua, quem abandonou a comunidade ou abandonou o país, como estão as casas dessa comunidade, quantas crianças tem morando ali, quantos são novos votantes, quantos desses votantes votariam pelo governo, quantos estão indecisos, quantos são opositores. Tudo isso tem que ser registrado por esses chefes de rua. Logo, quando eles levantam essa informação, mandam para o regime através do chefe da comunidade. Então, tem o chefe da rua e dentro dessa estrutura tem várias ruas, tem vários chefes, tem o chefe da comunidade. E assim terá várias comunidades e assim um município. Né? Esse é um exemplo, né, de como as pessoas abrem o jogo para perseguir a vida de outros, né, que pensam ou agem de forma diferente do que é esperado. Carlos, mas me dá um exemplo. Como é que isso se traduz no dia a dia para os venezuelanos, né, que não fazem parte dessa estrutura? Pois bem, como eles distribuem aquelas bolsas de comida, né, o gás também que o regime envia, há um preço beneficiário que o regime estabelece. Se você não é do lado do governo, você vai ter que pagar mais por esses produtos, ou você achar como resolver e obter essa bolsa de comida, que aqui no Brasil, por exemplo, seria uma espécie de Bolsa Família. Mas lá, algumas vezes chega, algumas não, a maioria das vezes chega sem alguns produtos, né, de primeira necessidade. Sempre é uma excusa diferente para cada situação. E ali, esse chefe de rua tem como responsabilidade, então, monitorar o dia a dia das pessoas. E vocês dirão, mas de onde vem isso? Não muito longe, tem Cuba. Em Cuba tem o que chama Comitê Locais para a Defesa da Revolução, que é basicamente uma estrutura semelhante a essa que a gente está aqui comentando, uma espécie de estrutura onde as pessoas servem, não tem um cargo público, mas é um cargo político, porque de alguma forma são escolhidos, são eleitos através da base do Partido Socialista Unido da Venezuela. Outro exemplo importante que eu posso mostrar aqui para vocês. Lembrem que o ano passado, quando houve a eleição, muitas pessoas estavam sendo presas dentro de casa, né? Estavam indo até a porta da casa e tiravam para levar para a cadeia. Essas pessoas estavam sendo presas porque elas foram ubicadas especificamente pelos conselhos comunais ou por esses chefes de rua, que davam a ubicação da pessoa, onde ela estava e se ela era opositora. E até lá ia o regime para tirá-la do local e levá-la numa viatura. Então, ali vocês veem como vai aumentando o poder de controle que eles têm, dentro de uma realidade que muitos não conhecem e muitos passam a ignorar. E o que nos leva a pensar, obviamente, que é importante a gente sempre falar dessas questões para que os brasileiros saibam, para que os brasileiros conheçam um pouco da nossa realidade lá na Venezuela. Eu vou mostrar agora outra imagem que vai dar alguns exemplos, né, dessa situação. E alguns que quiserem já deixar seus comentários ou dúvidas ali no chat, pode deixar que eu vou respondendo. Sintam-se à vontade para fazer. Perfeito? Enquanto isso, eu vou acompanhando daqui também.
Perfeito. Bom, vamos ler uma notícia que fala sobre a seleção de quase 300 mil lideranças de rua, né? Ou chefes de rua lá na Venezuela. E aí vocês, comigo, lendo esse material, vocês vão poder ter, mais noção do que eu estou falando. Chavismo seleciona quase 300 mil lideranças de rua para renovar o partido. O Partido Socialista da Venezuela elegeu 266 mil líderes de rua no último sábado, marcando o início de um processo de renovação. Isso, claro, foi em 2022. É para que vocês tenham noção, eu vou ampliar aqui a notícia para vocês poderem ler junto comigo. 2022, não estou falando então algo tão antigo, algo recente, mas que tem uma relevância importante, dada a situação que nós estamos vendo hoje. E eu quero que vocês sempre pensem o que tem a ver isso com o Brasil, né? Por que eu sempre trago essas notícias? No Brasil se fala muito hoje da soberania. Pois bem, essas estruturas também são chamadas para defender a soberania. Logo, faz sentido eles denunciarem opositores, porque os opositores estariam servindo o jogo do imperialismo. Então, seria importante para proteger a soberania ubicar esses opositores e entregá-los ao regime. O que diz a notícia? Em entrevista coletiva, o homem considerado o número 2 do chavismo, o nome dele se chama Diosdado Cabello, né? 2 L's. Explicou que a eleição foi realizada por meio de assembleia em quase 267 mil ruas dos 335 municípios do país. Estamos felizes e orgulhosos dos resultados. Eles selecionaram os novos líderes de rua. Nós, homens, ficamos arrasados. As mulheres estão tomando conta de quase todas as ruas da Venezuela. Olha, ao mesmo tempo aproveitam de avivar a militância política diante a oportunidade de divisão de gênero. Os chamados líderes de rua são responsáveis pela mobilização política nas comunidades, especialmente para fins eleitorais. E são responsáveis por entregar benefícios como pacotes de alimentos de baixo custo, conhecidos como CLAP, que a sua sigla significa Comitês Locais de Abastecimento e Produção. Também enfatizou que entre os líderes de rua estão pessoas com mais de 80 anos e alguns menores, incluindo jovens de 15 e 16 anos. Vejam que não é um assunto estritamente de adultos. Entra todo mundo ali. Imagine a riqueza espiritual, a força que vem com um garoto de 15 anos ou uma garota de 16 anos sendo eleito em sua rua para ser o chefe ou líder. Olha, imagine você entregar na rua da sua comunidade o poder de decisão, poder de perseguição para um garoto de 15 ou 16 anos. Olha como eles já começam o doutrinamento e, obviamente, a preparação, né, para um futuro torturador. O deputado anunciou que o partido é novamente convocado a participar neste sábado de uma nova eleição para selecionar líderes comunitários e suas respectivas equipes de trabalho. Essa tarefa caberá a um grupo de representantes do PSUV, o Partido Socialista Unido, e não a toda a militância, como ocorreu na votação para os líderes de rua. Então, basicamente, o que ele está explicando, tem uma votação para líderes de rua e logo ia ter uma nova convocação para líderes de comunidades, que é basicamente o cara que ia chefiar a situação no geral. Em relação à participação registrada no último sábado, ele pediu que o número de eleitores em cada assembleia de rua fosse multiplicado por vezes 20, resultando em um total de 5.338.000. Olha a mentira. Esse total inclui jovens de 16 anos, contrariando as regras eleitorais que proíbem o voto de menores. Pois bem, vocês viram, né, na forma de exemplo que eu estou mostrando, mostrei um vídeo também, algumas pessoas aqui estão comentando que a estrutura das UBXs também era importante. Sim, a estrutura das UBXs, uma forma de perseguição também que teve no passado, ainda existe, né? Ela significa Unidade de Batalha Hugo Chávez, então UBX. Obviamente, uma maquinária chavista à disposição do regime, mais uma, porém, com uma característica relevante, que essa última estrutura, a da líderes de rua, são os que mais estão perseguindo os venezuelanos em matéria midiática. Por exemplo, se você você está no grupo dessas pessoas, no grupo do WhatsApp, e você postou uma foto dizendo que você discorda de alguma coisa da Venezuela, do regime venezuelano, esse cara vai fazer um print e vai mandar para o líder da comunidade. E assim vai subir a sua imagem até chegar um dia que a criatura vai estar na porta da sua casa, acusando-a de traição à pátria. É isso que está acontecendo hoje na Venezuela. Vocês viram o exemplo de dias recentes da menina venezuelana que foi acusada há 10 anos por dividir o estado de WhatsApp na Venezuela, né? Então, é um exemplo. E essa menina foi acusada por uma líder do Conselho Comunal na Venezuela, também líder de rua.
né? Então, essa situação é totalmente depravante. Vou mostrar para vocês aqui, né? Quando saiu a notícia. Aqui. Vocês me dizem, ela aparece aí a notícia para vocês. Venezuela condena jovem a 10 anos de prisão por crítica em rede social. Mendes Oropesa, de 25 anos, foi presa em 2024 após escrever no Facebook que ruim que uma pessoa dependa de uma bolsa, ou seja, de uma bolsa família, que ela estava criticando. Ela criticou isso. A justiça venezuelana condenou, a justiça madurista na Venezuela condenou a menina a 10 anos de prisão, por ela ter feito uma crítica. A condenação pelo crime é incitação ao ódio, e se deu no estado Monagas, um dos estados da região nordeste da Venezuela. A jovem publicou no Facebook a mensagem que é ruim que uma pessoa dependa de uma bolsa, referindo-se ao programa de alimentos subsidiados do governo do presidente Maduro. Pois bem, ninguém pode fazer uma crítica na Venezuela porque é isso que recebe 10 anos de cadeia. Mas veja aqui, ela foi presa no ano passado, 9 de agosto de 2024. Logo depois da publicação na rede social. A denúncia que resultou em sua detenção partiu da própria funcionária responsável pela distribuição de alimentos na comunidade, conhecida como jefe de calle, chefe de rua, em tradução literal, que é o que eu estou falando para vocês. Esses caras têm um poder de monitoramento hoje tão grande que custou 10 anos de vida para essa pessoa, né, a Mendes Oropesa, que foi condenada a 10 anos de cadeia. Né, e ela se tornou alvo da própria estrutura do regime, por algo tão básico, que é criticar. Você pode criticar, né? Hoje você não pode mais, né? Mas, digamos, no cenário ideal você poderia criticar, mas hoje não mais as pessoas podem criticar nesses regimes da Venezuela. O processo judicial se baseia na lei, né, de incitação ao ódio, legislação que críticos consideram um instrumento para intimidar opositores ao governo venezuelano. A pena ou crime de promoção ou incitação ao ódio varia de 10 a 20 anos de prisão. De 10 a 20 anos de prisão, pessoal. Isso é o que temos hoje na Venezuela. Me diga a vocês se isso é justo. Se isso é justo para uma pessoa que está apenas exercendo o seu direito de expressão. Pois bem, eu queria que vocês agora me deixassem, os que estão acompanhando aqui a live, me deixassem algum comentário, o que acharam dela, para a gente ir encerrando a live. A gente está chegando para o final dela, então para mim seria muito importante saber o que vocês acharam da live, se gostariam de falar alguma coisa. Perfeito? Estou à disposição de vocês para responder dúvidas que vocês considerarem necessárias que eu responda. Algumas perguntas talvez não tenham que ser do mesmo tema que eu desenvolvi hoje aqui. Pode ser de qualquer um outro assunto que vocês entendam como importante. Perfeito? Caso você queira deixar para depois, pode comentar no vídeo, uma vez publicado, o que você achou dessa live. Né? Vai ser importante para mim também receber os seus comentários. E, para finalizar, gostaria de pedir para que vocês acompanhem o meu trabalho também no YouTube, né? @CarlosJoseleão, vocês podem entrar no YouTube e acompanhar meu canal lá naquela rede social também. E no TikTok também, estou presente no Facebook também, Carlos José Leão, com um underline no final. E vocês podem também dar uma força ali no meu trabalho no final. Para quem ainda não adquiriu o meu livro, né, Internacional Castrochavista, o trabalho que eu faço para ampliar o trabalho e as denúncias da Hilda Molina, está disponível na Amazon, onde vocês podem, para quem se sente mais seguro, adquirir esse livro também. E dar uma força ao meu trabalho aqui no Brasil. Nele eu denuncio, graças e ampliando o trabalho da Hilda Molina, a forma como essa estrutura vai se espalhando por América Latina. Ela faz alguns anúncios, algumas denúncias, e eu amplio isso como uma pessoa, obviamente, que veio da Venezuela e vivenciou isso e traz para vocês essa tradução muito importante, que eu acho que vai complementar, vai ajudar a vocês a entenderem o que acontece hoje na América Latina, o que aconteceu em Cuba, o que acontece na Venezuela e aconteceu também na Venezuela, mas que vocês, talvez, pela mídia tradicional, não tenham acesso a essa informação. Então, adquirindo o livro, vocês estarão dando essa contribuição, essa força ao meu trabalho. Ótimo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Que tenha uma boa noite, uma boa semana para vocês. Deus abençoe todos vocês e as suas famílias e abençoe também a minha. Graças a Deus. Estamos juntos e obrigado ali pela atenção de sempre.